Não porque o remetente seja lento, não porque o correio seja descuidado, mas porque o lugar de onde ela foi enviada só recebe um navio por vez, algumas vezes por ano, e nenhum avião pousa ali. Nunca pousou. Você está olhando para Tristã da Cunha, uma ilha no meio do Atlântico Sul, a 2.800 quilômetros da costa mais próxima, o lugar habitado mais remoto da Terra. E se você não conhecia esse nome até este momento, não se surpreenda. Os 250 moradores de Tristã da Cunha preferem assim. Como é possível que, em 2025, ainda exista um lugar habitado onde não há aeroporto, onde a internet chegou há menos de 20 anos, onde a maioria das pessoas tem o mesmo sobrenome, e onde isso tudo é considerado completamente normal? Ao longo da história humana, algumas regiões ficaram para trás, não por descuido, mas por impossibilidade geográfica. Por uma combinação tão precisa de distância, clima e vontade humana que o mundo moderno simplesmente não conseguiu alcançar. Tristã da Cunha é o exemplo mais extremo desse fenômeno no planeta. Não é uma cidade medieval preservada na Europa. Não é uma comunidade religiosa que optou por se isolar. É um território britânico ultramarino com 250 pessoas reais que vivem sua vida cotidiana, trabalham, namoram, criam filhos, enterram seus mortos em completo isolamento geográfico. Mas o que faz esse lugar parecer tão fora do tempo? Porque jornalistas, escritores e viajantes que chegam até lá descrevem a experiência como uma viagem para o passado, não no sentido negativo, mas em algo muito mais profundo. Para entender isso, é preciso começar pelo começo. E o começo, nesse caso, fica no meio do nada. O Atlântico Sul é um dos oceanos mais vazios do mundo. Não há ilhas próximas, não há rotas comerciais intensas. É uma extensão de água que, em muitos pontos, é mais solitária que qualquer deserto terrestre. Tristã da Cunha fica exatamente nesse vazio. A 2.816 quilômetros de Santa Helena, ela mesma uma ilha remota, e a 2.787 quilômetros da ponta meridional da África. Do Brasil, são mais de 3.300 quilômetros. Da Argentina, cerca de 3.360. A ilha em si tem 98 quilômetros quadrados, pouco maior que a cidade de Paris, e é dominada por um vulcão ativo chamado Pico da Rainha Mary, que sobe a 2,062 metros diretamente do oceano. As costas são quase inteiramente compostas de falésias verticais. Há apenas uma área plana, suficientemente larga para abrigar uma comunidade, uma pequeníssima planície de lava na base da montanha voltada para o norte. É ali que fica Edinburgh of the Seven Seas, a única cidade de Tristã da Cunha, a única cidade de qualquer coisa por centenas de quilômetros em todas as direções. O clima é implacável. Ventos de força de furacão são comuns. Tempestades varrem a ilha durante meses. O mar raramente está calmo o suficiente para permitir que embarcações atraquem. Há períodos em que a ilha fica completamente inacessível por semanas seguidas. E foi precisamente por isso que ela permaneceu intacta por tanto tempo. O arquipélago de Tristã da Cunha foi avistado pela primeira vez em 1506, pelo explorador português Tristão da Cunha, que lhe emprestou o nome, mas o próprio Tristão não desembarcou. As condições não permitiram. Durante mais de 2 séculos, a ilha foi catalogada em cartas náuticas, temida por marinheiros, visitada esporadicamente por baleeiros e caçadores de focas que procuravam abrigo temporário, e depois abandonada novamente. A ocupação permanente só começou em 1816, quando a Grã-Bretanha decidiu anexar formalmente a ilha. O motivo era estratégico. Com Napoleão Bonaparte recém-exilado em Santa Helena, a apenas 2.000 quilômetros ao norte, os britânicos não queriam que nenhuma potência rival usasse Tristã da Cunha como base para uma operação de resgate. Uma pequena guarnição militar foi enviada. Quando o perigo napoleônico passou, a guarnição foi retirada.
mas um corporal chamado William Glass pediu para ficar. Recebeu permissão. Ficou com sua esposa sul-africana, Maria Magdalena Lenders, e 2 serviçais. William Glass é considerado o fundador da comunidade permanente de Tristã da Cunha. Ele e Maria teriam 12 filhos. E quando você olha para a lista de sobrenomes da ilha hoje, Glass, Swain, Green, Rogers, Hagan, Lavarello, Repeto, está lendo a história dos poucos náufragos, baleeiros e migrantes que ao longo do século XIX chegaram à ilha e nunca mais partiram. Alguns chegaram por acidente. Um navio naufragou nas proximidades em 1821 e os sobreviventes foram absorvidos pela comunidade. Mulheres foram trazidas de Santa Helena para equilibrar uma população que era majoritariamente masculina. 2 irmãos italianos, os Repeto e os Lavarello, chegaram na década de 1890 e seus descendentes estão lá até hoje. Durante grande parte do século XIX e início do XX, a comunidade tinha contato com o mundo exterior apenas quando navios passavam. O correio era entregue por qualquer navio que fizesse escala. Os moradores viviam da pesca, da criação de gado e do cultivo de batatas, uma raiz que até hoje é central na dieta e na cultura local. A vida em Tristã da Cunha segue ritmos que o mundo industrializado há muito abandonou. A economia é organizada de forma quase cooperativa. As pastagens são compartilhadas pela comunidade. A pesca é a principal atividade, especialmente de lagosta, que é exportada e representa a maior fonte de renda da ilha. Cada família mantém uma horta. O gado é criado na planície ao sopé da montanha. Não há impostos em Tristã da Cunha, não porque seja um paraíso fiscal, é uma economia pequena demais para isso. Simplesmente não há estrutura para cobrar ou gastar, não há hotéis. Visitantes, quando chegam, ficam hospedados na casa de moradores locais. Não há restaurantes no sentido convencional. Não há lojas de grife, claro, mas o que existe é uma espécie de loja comunitária que recebe mercadorias quando o navio de abastecimento chega. A arquitetura da aldeia é simples e funcional. Casas de pedra vulcânica com telhados de palha de capim-elefante construídas para resistir ao vento e ao frio. As ruas são de terra. Os jardins são cercados por muros baixos de pedra. Parece, visualmente, uma aldeia dos séculos XVIII ou XIX, no interior da Grã-Bretanha, mas plantada em uma ilha vulcânica no Atlântico Sul. O transporte entre as poucas construções é feito a pé. Há alguns quadriciclos. Em 2025, ainda não há um sistema de transporte público. Não faz sentido tê-lo. Há uma escola, com poucos professores enviados pela Grã-Bretanha em sistema de rodízio. Há um hospital pequeno, com um médico, também rotativo. A educação vai até o equivalente ao ensino médio. Para estudar na universidade, os jovens precisam partir para o Reino Unido, e muitos nunca voltam. Isso cria uma dinâmica curiosa. A população de Tristã da Cunha raramente ultrapassa 300 pessoas, e cada partida de um jovem é sentida pela comunidade inteira. Para entender o isolamento de Tristã da Cunha, é preciso entender o que significa não ter acesso durante semanas. O único vínculo regular com o mundo exterior é o navio RMS Santa Helena, e depois de sua aposentadoria, o navio de abastecimento britânico que cobre a rota algumas vezes por ano. Cada visita dura apenas alguns dias. Quando o mar está agitado demais, o navio parte sem conseguir desembarcar nada. A internet chegou à ilha somente em 2006, e por muito tempo era lenta e cara. A televisão chegou nos anos 2001. O telefone fixo existiu por décadas antes disso, mas era para comunicações de emergência. Durante a maior parte do século XX, a única maneira de se comunicar com o mundo exterior era via rádio. Mas o isolamento não é só tecnológico, é também genético, no sentido mais científico do termo.
Com uma população que nunca passou de algumas centenas de pessoas, descendente de poucos fundadores, Tristã da Cunha tem uma das populações mais geneticamente homogêneas do mundo. Estudos realizados por pesquisadores britânicos identificaram que praticamente toda a população atual descende de apenas 7 casais fundadores. Isso tem implicações médicas. Certas condições genéticas raras, como asma e glaucoma, aparecem em frequências incomuns na ilha. Médicos e geneticistas estudam Tristã da Cunha há décadas, exatamente por isso. É um laboratório natural de genética de populações isoladas. O isolamento moldou não apenas a biologia, mas a psicologia coletiva. Os moradores de Tristã da Cunha têm uma palavra própria para descrever a sensação de saudade da ilha quando estão ausentes. Eles simplesmente dizem que a ilha os chama de volta. O mundo prestou atenção em Tristã da Cunha de maneira intensa e dramática pela primeira vez em outubro de 1961, quando o vulcão Pico da Rainha Mary acordou. A erupção forçou a evacuação completa da ilha. Todos os 264 moradores foram levados para a Grã-Bretanha, onde passaram quase 2 anos. Era a primeira vez que a maioria deles havia saído de Tristã da Cunha. Para muitos, era a primeira vez que viam uma cidade, um trem, um aeroporto. O que aconteceu em seguida surpreendeu os britânicos. Quando declararam a ilha segura para reocupação, em 1963, a maioria dos moradores quis voltar imediatamente. Não apenas isso. Alguns que haviam ficado no Reino Unido recusaram abrigo, emprego e todas as facilidades oferecidas pelo governo britânico e partiram de volta para o Atlântico Sul. A imprensa britânica cobriu isso com espanto. Como alguém poderia preferir aquela ilha isolada e vulcânica ao conforto moderno? Os moradores de Tristã da Cunha simplesmente não entendiam a pergunta. Esse episódio colocou Tristã da Cunha no mapa da curiosidade global. Expedições científicas passaram a visitar a ilha regularmente. Documentários foram produzidos. Jornalistas de todo o mundo tentaram conseguir passagem em navios de carga para chegar até lá. E cada um deles voltou com a mesma descrição. Era como viajar para outra época. O jornalista britânico Simon Winchester visitou Tristã da Cunha no final do século XX e descreveu a experiência em termos que se tornaram quase uma descrição padrão. Era como se alguém tivesse tirado uma aldeia vitoriana da Inglaterra, preservado tudo exatamente como estava. As pedras, os costumes, a calma absoluta e colocado no meio do oceano mais vazio do planeta. Mas o que cria essa sensação tão específica? Parte da resposta está na ausência de marcadores temporais modernos. Não há outdoors publicitários, não há fast food, não há trânsito, não há ruído urbano. O silêncio de Tristã da Cunha é físico. Você pode tocá-lo, especialmente à noite, quando o único som é o vento e o mar batendo nas falésias. Outra parte está na escala humana de tudo. As ruas têm largura para 2 pessoas passarem lado a lado. Os edifícios raramente passam de 2 andares. O campo de futebol é a principal área de lazer coletivo. Todo mundo conhece todo mundo. E os visitantes, mesmo estrangeiros, são reconhecidos e cumprimentados pelo nome no segundo dia. Mas o elemento mais poderoso talvez seja temporal. As conversas de Tristã da Cunha são circulares e profundas de um jeito que está desaparecendo em outros lugares. Sem a distração constante de redes sociais, notificações e fluxo de informação, as pessoas falam, contam histórias, sentam e ficam. Visitantes descrevem uma sensação específica de que o tempo ali é mais lento, não no sentido de que as coisas demoram mais para acontecer, mas no sentido de que há mais tempo dentro de cada hora. Como se o relógio tivesse o mesmo número de minutos, mas cada minuto tivesse mais espaço dentro de si. Tristã da Cunha não está imune ao século XXI. Está apenas em uma negociação mais deliberada com ele.
A chegada da internet em 2006 e seu gradual aprimoramento nos anos seguintes trouxe mudanças que a comunidade ainda está processando. Os jovens agora têm acesso às mesmas redes sociais, vídeos e músicas que qualquer adolescente no mundo e, inevitavelmente, começam a comparar. O turismo é a questão mais delicada. Tecnicamente, qualquer pessoa pode solicitar permissão para visitar Tristã da Cunha e o governo local pode conceder ou negar. Na prática, o número de visitantes é naturalmente limitado pela dificuldade de acesso. Apenas alguns navios de expedição passam pela ilha por ano. Mas há uma discussão crescente sobre até que ponto a ilha deveria se abrir. Um aeroporto permitiria evacuações médicas de emergência com muito mais segurança. Hoje, uma emergência médica grave pode significar dias de espera por um navio ou um helicóptero militar. Mas um aeroporto também significaria um fluxo regular de turistas. A decisão de construir ou não um aeroporto tem sido debatida pela comunidade por décadas. Até hoje, a resposta tem sido não. Ou melhor, ainda não. Os moradores sabem que esse não pode não durar para sempre. Há também o problema demográfico. A população jovem tende a partir para estudar e trabalhar no exterior, e muitos não voltam. A ilha precisa de imigração controlada para se manter demograficamente viável, mas a própria identidade de Tristã da Cunha está tão enraizada nos sobrenomes e histórias familiares fundadoras que a chegada de estrangeiros em número significativo levantaria questões culturais profundas. Tristã da Cunha tem um sistema postal próprio e seus selos são colecionados em todo o mundo. Paradoxalmente, em um lugar onde quase ninguém chega, os selos de Tristã da Cunha são conhecidos por filatelistas em todos os continentes. A ilha tem seu próprio código de acesso telefônico, BA-290. Mas como há menos de 300 moradores, os números de telefone locais têm apenas 4 dígitos. A única estrada da ilha tem pouco mais de 20 quilômetros de extensão e circunda a planície habitada. Não existe outra opção de rota. Literalmente todo o caminho leva ao mesmo lugar. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma estação naval britânica foi instalada na ilha para monitorar a atividade de submarinos alemães no Atlântico Sul. Os moradores de Tristã da Cunha se tornaram involuntários participantes do conflito global mais destrutivo da história, sem nunca terem visto um avião de guerra ao vivo. Há uma tradição chamada Potato Patches, as parcelas de batata, que é central na cultura local. Cada família tem a sua, em áreas designadas coletivamente. A distribuição dessas parcelas obedece a regras não escritas transmitidas por gerações. É uma forma de organização comunitária da terra que predata qualquer conceito moderno de zoneamento ou propriedade agrária. E talvez a curiosidade mais poética. Em Tristã da Cunha, quando alguém morre, o sino da pequena igreja anglicana dobra, e toda a ilha para o que está fazendo. Independentemente de quem era o falecido, quão ocupada a comunidade esteja, o sino é lei. O luto é coletivo porque a vida é coletiva. Em 2011, aconteceu algo que resumiu melhor do que qualquer argumento o que Tristã da Cunha representa. A ilha completou 200 anos de ocupação permanente. Uma equipe da BBC conseguiu autorização para cobrir as comemorações, uma das poucas vezes na história recente em que uma equipe jornalística de grande porte chegou até lá. O que os repórteres encontraram foi uma comunidade que não estava celebrando sua resistência ao tempo como um museu celebraria sua própria antiguidade. Não havia performance de isolamento, nenhuma encenação de primitivismo para turistas. Era simplesmente uma comunidade que havia sobrevivido e prosperado à sua maneira por 2 séculos e que estava comemorando isso com a mesma naturalidade com que um bairro de qualquer cidade celebra seu aniversário.
Mas houve um detalhe que os repórteres registraram e que ficou na memória de quem assistiu. Durante as comemorações, um ancião chamou a atenção de um repórter para algo que ele nunca havia percebido. O velho disse, com uma calma que não era resignação, mas era algo mais difícil de nomear, que desde que seu avô era criança, a montanha tinha exatamente a mesma aparência ao entardecer, que o vento batia nas pedras com exatamente o mesmo som, que o cheiro de maresia era idêntico, e que isso não era pobreza, não era atraso, era uma forma de continuidade que a maioria do mundo havia esquecido que era possível. Naquele momento, o repórter entendeu algo que é difícil de comunicar em um artigo de jornal ou em um vídeo do YouTube, que a sensação de que o tempo parou em Tristã da Cunha não é uma ilusão, é uma escolha. Uma escolha que a comunidade reafirma coletivamente a cada geração. Há uma pergunta que fica depois de conhecer Tristã da Cunha. Não é a pergunta óbvia, como eles vivem sem tantas coisas que consideramos essenciais. É a pergunta inversa. O que o resto do mundo perdeu que eles ainda têm? Vivemos em um mundo onde a velocidade se tornou virtude, onde a conexão permanente é pressuposto, onde a ideia de ficar dias sem notícias, sem redes sociais, sem o fluxo constante de informação parece, para muitas pessoas, inteiramente insuportável. E então existe Tristã da Cunha. 250 pessoas que não escolheram o isolamento como protesto, escolheram a ilha porque a ilha é delas, porque ali estão os ossos dos seus bisavós, porque o cheiro do vento que vem do sul no inverno é parte de quem elas são. Toda civilização é, em algum grau, uma negociação entre o que se preserva e o que se abandona. A maioria das sociedades modernas fez essa negociação no mesmo sentido: aceleração, mudança, mobilidade, novidade. Tristã da Cunha fez a negociação diferente. Não porque não soubesse das alternativas, mas porque as conhecia e escolheu o que queria manter. Isso não é nostalgia. Nostalgia é a tristeza por algo que acabou. O que existe em Tristã da Cunha é outra coisa. É a prova de que certas formas de estar no mundo não precisam ter acabado. O tempo não parou em Tristã da Cunha. O tempo nunca para. O que acontece ali é diferente. O tempo continua andando, mas carrega consigo a memória de tudo que veio antes, sem pressa de se livrar dela. E talvez seja isso, no fim, que faz aquelas 250 pessoas em uma ilha perdida no Atlântico Sul parecerem tão incomuns no século XXI. Não é o que elas não têm, é o que elas não precisaram largar para continuar existindo.